pessoal perguntou aqui o que que eu faria se eu precisasse organizar uma operação de vendas em 90 dias. Então, 90 dias é o CRO, o GPM, precisa de organizar a casa que tá uma bagunça. O que você faria? Primeira coisa que eu faria era analisar os demonstrativos financeiros, todos os relatórios disponíveis, todos os indicadores. Passar um dia fazendo isso pode ser um bom começo. Depois começar a conversar com o CEO. A pessoa provavelmente tem uma série de ideias, perspectivas, prognósticos, objetivos, situações que ela precisa que sejam endereçadas. Então entender e fazer uma boa entrevista, um bom diagnóstico com essa pessoa, do entendimento dela do negócio e do momento que o negócio está considerando para onde que ele tem que ir daqui para frente. Depois disso, eu chegaria nos pares na equipe, mas entendendo com as demais áreas que tem interface, né, com a sua operação. Quem que recebe os dados que a gente gera, quem que nos abastece de dados e informação, para onde que essas coisas vão, onde é que estão os principais silos e gargalos que não estão avançando, que não estão funcionando entre as áreas. Então, que tipo de informação se perde, que tipo de conceito não é comum, que tipo de definição tem um significado para uma equipe e outro significado para outra equipe. Nisso você já vai entender quem vai te ajudar e quem não está tão predisposto assim. Ah, mas a gente está numa empresa que todo mundo tem o mesmo objetivo. É meio raro, né? Geralmente cada pessoa tem um pouco das suas agendas ali e a sua forma de trabalho. Tenta impor, né, a sua forma de trabalho nessa disputa por poder que acaba existindo. Qualquer empresa que passa aí das 30 pessoas, esse tipo de coisa já começa a acontecer, mas eu acho que nas 50 meio que vira algo a se pensar, um pouco mais de atenção. Então, entender bem com quem que você pode contar nesse processo e o que que você pode contar com cada pessoa, porque de repente uma pessoa é muito boa em indicadores, outra está há muito tempo na empresa, tem conhecimento da cultura, outra pessoa é muito próxima da equipe, porque é um analista que estava lá, enfim, você vai entender o perfil de cada um, mas não entra nessa ideia de achar que você vai conseguir resolver tudo com técnica, com cálculo, com matemática, porque não funciona. Já vi muita gente muito boa, com muito boas ideias, tentar resolver a operação de vendas e esbarrar na realidade, que é a operação é feita de pessoas, pessoas são instáveis e têm objetivos que você não consegue prever, que mudam ao longo do tempo, de forma que você não controla. Então eu olharia no segundo momento para esses SLAs, para esses acordos, para esse entendimento do que as pessoas precisam e obviamente iria conhecer o time, né? Quais são as capacidades da equipe, o que a equipe consegue fazer, o que a gente tem de performance, como que a performance é mensurada, se tem pessoas com baixa performance. Geralmente uma equipe que não está liderada, ela vai ter alguém com baixa performance. Então você tem que encontrar quem são essas pessoas, solicitar que elas consigam melhorar a performance delas e conduzir planos caso elas não consigam, já pré-acordado, né? Não vai surpreender ninguém aí demitindo a turma de surpresa, mas é importante deixar claro o que é esperar. Depois disso, eu passaria por um entendimento mais aprofundado dos sistemas e de como que eles estão funcionando. Então, que tipo de CRM você usa, que ferramenta de WhatsApp, quais são as tecnologias que estão disponíveis. Tem uma matriz muito legal, né? Que é o tanto que as tecnologias geram valor e o tanto que elas são fáceis de usar, né? Na prática, você vai ter sistemas que ajudam muito, mas são difíceis de usar. São essas que o pessoal não gosta tanto, mas precisa. E você vai ter sistemas que são super fáceis de usar, super legais, mas não geram tanto valor, é meio que um brinquedo, né? O pessoal usa. O ideal é que sejam sistemas fáceis de usar e que realmente gerem valor para a operação. Então, faz um mapeamento de todas as tecnologias que existem, qual que é o papel de cada uma delas. E aí, em uma semana, você entendeu mais ou menos o que está acontecendo na operação e o que você tem que fazer. Esse é o diagnóstico, né? Inicial. Parou, viu tudo, processou. E aí você para e pensa. Sai para caminhar, lede um pouco, faz alguma coisa que te ajuda a pensar para você poder processar tudo aquilo. Às vezes escreve, às vezes coloca nos quadros e tal. E vai entendendo qual que é o objetivo da empresa, das pessoas, do momento, da operação, as capacidades, o que dá para fazer, o que não dá. Aqui no histórico de consultoria, pega muita empresa assim, né? O problema deles é, preciso resolver vendas, preciso vender mais, eu não tô conseguindo escalar vendas parou. Problema de vendas amplo, né? E no começo o objetivo sempre é esse, é entender onde é que estão as coisas. Tem um monte de conteúdo aqui sobre isso, então se você está entrando com esse desafio, seja mais front de equipe, seja mais estruturante, né? Olhando para os dados, esse é o primeiro passo. Aí no primeiro mês, olhando para as demais semanas, o que que eu estabeleceria? Uma rotina com o seu CEO para poder reportar o que está avançando, o que que não está avançando, dúvidas que você tenha ficado, onde que está travando, travas, porque CEO, o que que CEO consegue fazer? Mover recursos. CEO falar geralmente acontece naquela hora, né?
Assim espera. Então, entender o que precisa mover de recurso, que você precisa de entendimento e contexto, com quem você tem que falar sobre alguma coisa que às vezes você não sabe. Então, estabelece já uma rotina de estrutura para reportar o que você está fazendo para o seu CEO, porque ele precisa saber o que está acontecendo e ele precisa ter essa visibilidade que provavelmente não vai ser muito fácil no começo, para isso que você entrou, inclusive, né? Em relação aos dados, já começaria a fazer um trabalho aí, você pode imaginar assim, né? O que eu vou fazer? Eu vou começar a implementar, se for pro mercado, o pessoal vai dizer assim, agora tem que começar a implementar IA, Agentic. E agora sim, todo mundo fala de Agentic. Não, a gente vai chegar lá, calma. Fica tranquilo, só 3 meses. Aí agora você começa a corrigir as estruturas de dados. Como é que você faz isso? Você vai fazer isso de 3 formas. A primeira delas, você vai delegar para alguém, ou você vai começar a executar o desenho dos principais processos-chave que envolvem a sua área. Então o lead entra aqui, ele vem para cá, tal pessoa é atendida, tal pessoa não é atendida. Aí ele vai ser qualificado com base nesse perfil, aí ele vai entrar nesse critério, aí ele vai ser enriquecido por essa ferramenta, daí ele vai chegar em pós-vendas desse jeito, aí vai ter um onboard. Então, desenha um processo macro no nível de detalhamento que a sua organização tem recurso. Então, se você tem uma equipe já para fazer isso, delega para alguém fazer isso legal, no detalhe. Se você tem 2 pessoas na área inteira, talvez você não consiga ter um nível tão detalhado. Você faz uma coisa mais ampla, para que você possa ter uma visão geral do que está acontecendo e aí você vai aprofundando em um problema ou outro que vai aparecendo na operação. O segundo é trabalhar com as integrações. Então, assim, eu apostaria agora R$10. Tem nota de R$10 aí? R$10, que é a operação que você entrou, não tem todos os sistemas configurados com uma integração correta. Por exemplo, você usa RD Station para marketing, daí o lead vai para o Pipedrive, depois ele não volta direito, aí ele fica meio repetido. Aí depois vai para o Zendesk. E eu tô falando aqui, ó, não é só nesse caso não, tá? Para falar que sou hater de RD Pipedrive, eu adoro. O lance, mesmo se você usar HubSpot ou Salesforce, eu duvido que o seu CRM está integrado direito com o seu ERP ou com a sua ferramenta de projeto. Se tiver, show, perdi R$10. Mas a grande chance é que a integração não esteja funcionando também, ou depende de um carinha lá no interior de Minas Gerais para administrar, que de vez em quando ele não responde e ninguém consegue acessar a pessoa, ou tem uma pessoa só para fazer isso às vezes, né? Que é aquela turma que gosta de N8N, agora eu mexo com N8N, aquele negócio de N8N. Administrando integração, faz umas coisas complicadas para precisar administrar. Então, assim, quase certo que a sua integração exige melhorias. Esse é o segundo ponto que eu olharia. E o terceiro, daí sim, dentro das ferramentas, olhar para propriedades duplicadas. Quer ver um exemplo importante? Cara, segmento de empresa. Se você trabalha B2B, que é a maioria do pessoal que assiste aqui. Você tem segmento, você tem segmentação, você tem indústria, um monte de campo que quer dizer meio que a mesma coisa e você tem um relatório para um relatório para outro, meio que a coisa não funciona muito. Então eu daria uma grande normalizada e limpada em todas as propriedades, que são a linguagem técnica com que a sua empresa executa a operação comercial. E aí com isso, eu acho que você conseguiu dar uma boa limpada nos dados, uma boa organizada na estrutura que você tem para trabalhar. Nem mexemos tanto em relatório ainda. Porque relatório não funciona. Fala, cara, você precisa dos dados de algum jeito. Nem que você peça para o analista levantar esses dados para você inicialmente. Se você puder já colocar isso em relatórios, ótimo. Mas assim, a galera já entra querendo colocar BI, querendo fazer revoluções, assim, não revoluciona o negócio. Vai com calma. Em relação a pessoas, a essa hora você já tem uma boa noção de quem trabalha e de quem não trabalha, né? Então, o primeiro mês é o mês para você realmente fazer a equipe rodar dentro de uma lógica, dentro das rotinas que você gostaria. Então, é estabelecer. Por exemplo, assim, hoje meu sócio me perguntou quando que ficaria pronto o material. Ele vai ficar pronto daqui a 1 hora, é o nosso prazo. Inclusive, deu uma atrasadinha, ficou pronto meia hora depois, mas tá tudo certo. É o nível de precisão que você tem que ter para ter a sua operação no controle, porque é normal ter imprevistos. A gente trabalha com marketing, vendas, com o mercado, e o mercado ele é completamente imprevisível e completamente fora do seu controle. Tanto que a nossa tese é que você só controla o que está dentro da empresa. Então é comum que coisas aconteçam que você não espera. Um cliente importante às vezes cancela, um resultado de vendas é pior do que o esperado, ou melhor, e aí estressa a operação, e aí o financeiro não consegue cobrar direito, e aí quebra uma automação que não tinha sido prevista para esse volume. Você precisa ter controle do seu time, já temos o controle dos dados, já entendemos o que a alta gestão precisa, né, CEO e board, e agora você vai entrar com a equipe para garantir que a equipe está trabalhando dentro do nível de performance que é exigido pela empresa e por você. Isso é importante lembrar, porque tem empresa que exige um alto nível de performance, tem empresa que é mais laid back, que é mais de boa. Vai tomar cuidado, né? Não adianta querer impor uma cultura Ambev numa empresa que é mais... Não vou citar os nomes das empresas, porque daí é sacanagem. Mas as empresas tem algumas que são mais de boa, assim, né? Você trabalha um pouco menos e não tem problema. Vai equilibrando, né? E aí quando eu falo de equipe, é principalmente rotina, job descriptions, papéis e responsabilidades e processo de contratação. Se você não consegue contratar para repor, você está refém das pessoas que estão lá. Isso não é bom, né?
Então você precisa conseguir contratar para repor, porque as pessoas saem normalmente por motivos pessoais ou profissionais. Parte disso você também pode delegar para o RH ou para outras áreas que estão apoiando aí vocês. Em relação a sistemas, você já tem aquela matriz que foi desenvolvida. A referência é o Sales Development Playbook, de uma autora chamada Trish Bertuzzi. Estou falando isso, não sei se para nossa equipe interna achar a matriz ou se para vídeo do YouTube, mas o que vai acontecer com isso aqui. E aí você vai fazer o quê? Na matriz, tudo que tiver no ferramentas difíceis de usar, que não geram valor, você vai cortar de imediato. E vai substituir por algumas outras coisas. Como é que você corta a ferramenta? Tem um jeito certo, um jeito errado, um jeito fácil, um jeito difícil. Como que eu geralmente gosto de fazer? Eu vou lá e interrompo o acesso temporariamente. Se ninguém reclamar, ou se a pessoa que reclamar só por um negocinho que não precisa, não tem problema, deixa cortado. Se reclamar, você volta. Então é meio que diminuir o acesso sem necessariamente cancelar, para que caso tenha alguma configuração, não se perca. Mas claro, muito cuidado com isso. Isso é uma ferramenta que participa de um processo-chave que pode quebrar coisas importantes em outras áreas, então sou CEO da empresa, então eu acabo fazendo isso e assumo a responsabilidade, mas dependendo da organização onde você entrar, isso é uma péssima ideia, esse é o jeito errado de fazer. Então procura entender quais são as ferramentas que estão em uso, o que você consegue cortar desse quadrante inferior. As demais ferramentas, procura entender se é possível, se tem alguma sobreposição do que elas fazem. Tem ali em comum que uma mesma, às vezes você tem duas ferramentas para o WhatsApp. Já vi empresa com 2 CRMs, já vi empresa com 2 ferramentas de marketing, já vi empresa que cada pessoa da área fazia de um jeito diferente a mesma coisa. Então um deles faz landing page em WordPress e aí paga um plano lá XYZ de um plugin, outro faz dentro da ferramenta de marketing. Então vê se tem sobreposição entre elas, geralmente tem, e valida que você está no plano correto, já fazendo um plano de transição caso você precise. Às vezes você tem um plano de CRM que é mais avançado do que você precisa, ou mais simples, ou você está em ferramentas, e aqui assim, claro, super enviesado, porque a gente é parceiro da HubSpot, mas é bem provável que você queira ou migrar para uma ferramenta integrada, ou corrigir ela se ela tiver uma bagunça, e aí se você quiser corrigir, tem vídeo aqui no canal explicando como fazer uma limpeza, e se você quiser mais detalhe também deixa no comentário que a gente faz. Então no primeiro mês você conseguiu já colocar para rodar a sua equipe, conectada com a estratégia, com os dados nas mãos e os sistemas já em processo de correção. E até o terceiro mês você quer conseguir começar a mostrar algum resultado. Então o que você quer mostrar para o seu CEO em 3 meses? Você quer mostrar algum número apontando para cima. E lembrando que na hora que você constrói relatório para diretoria, você precisa sempre, claro, garantir que os números estão corretos. Você não vai apresentar relatório errado. E isso acontece. Eu já peguei relatório e falo, cara, o que esse número quer dizer? Isso aqui tá diferente desse, se era para ser a mesma coisa, como é que você valida? Então garante que os números eles estão corretos, mas principalmente que você conseguiu mostrar avanço em alguns dos seus indicadores. Se o seu ciclo de vendas é de 4 meses, concorda comigo que em 3 meses é difícil que você tenha mostrado grandes resultados em relação a vendas, mas talvez você tenha conseguido mostrar já alguns resultados em relação à geração de demanda. Você conseguiu levantar algumas oportunidades. Ou o canal de aquisição principal da empresa é mídia paga, você já conseguiu em 3 meses corrigir algumas campanhas que não estavam funcionando tão bem, que estavam com um custo maior por lead ou por MQL, e você conseguiu melhorar aquele resultado. Então você já quer mostrar duas coisas. Primeiro, é algum número apontando para cima, de preferência vendas, de preferência faturamento, mas nem sempre vai ser possível nesse curto prazo. Então você quer trazer algum lead indicator que vai te levar para esse indicador final. E você quer ter uma estrutura de reporte para o seu CEO que consiga facilmente bater o olho e entender qual é a história que os números que você tem na mão estão contando. E aí você vai olhar para essa estrutura e vai apresentar para a pessoa e você vai conseguir e ela vai conseguir acompanhar a partir disso, seja CEO, seja board, seja diretoria. Aí você vê aí o tamanho. E aí somado a isso, em relação aos dados, a gente já tem que ter todas as propriedades limpas, corretas e configuradas. A gente já precisa ter os sistemas em 3 meses devidamente integrados. Talvez ERP, se você usa um SAP, uma coisa mais complexa, demora um pouco mais. Mas via de regra, em 3 meses você já conseguiu rodar as integrações e fazer com que elas funcionem bem. E agora sim você tem que ter todos os relatórios na mão. E mais importante de ter os relatórios é entender que ao longo do tempo eles vão mudando para problemas diferentes da empresa também. Então alguns painéis eles vão ficando mais ou menos estáveis, outros eles vão precisando de ajuste ao longo do tempo, de acordo com as mudanças de estratégia. Assim como os processos que foram desenhados antes, né? Você já tem uma visão de processo, você tem uma noção do que está acontecendo, e esses processos ao longo do tempo vão sendo modificados, vão sendo ajustados, vão ganhando ou perdendo complexidade de acordo com o que está acontecendo, com o investimento daquele processo. Aí você integrou, tem todos os dados
já organizados, e aí você entra no entendimento de que como que você de fato começa em 3 meses, né, a contribuir para a performance da equipe. Então, usando as analogias esportivas, né, com o direito que a gente está em ano de Copa do Mundo, dizem que os melhores técnicos, eles melhoram os seus jogadores, eles não apenas trazem o jogador e o atleta, assim, o atleta faz isso e é isso que ele faz e não tem o que fazer, porque ele não pode fazer melhor ou pior. O técnico mexe na capacidade das pessoas ao trazer melhorias pontuais, às vezes você percebe um equívoco que a pessoa está cometendo, que está atrapalhando ela em quase tudo, aí você ensina ela ou mostra, às vezes, só a pessoa fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, entendeu? Vou resolver. Ou conta uma história que inspira a pessoa a conseguir encontrar uma melhoria, ou traz uma referência, ou de fato aplica uma melhoria na prática com ela, né, pra ajudar. Substituições tem que fazer, então em algum momento você vai ter que fazer algum tipo de desligamento. Isso pode também ser importante para poder manter, né, o equilíbrio da equipe alto, né, no conceito de densidade de talentos da Netflix, que a gente já falou um monte, eu acho que tem vídeo aqui no canal também. Então, coisa que você pode fazer. E aí sim a sua equipe tem que estar rodando. Uma outra coisa que você pode pensar em 3 meses é em revisar o modelo de comissionamento. Se o modelo de comissionamento não premia com dinheiro as pessoas que estão entregando mais resultado, ele pode estar errado. Acho que boa parte dos modelos de comissionamento acaba estando errado. Você não pode mudar o tempo todo, mas a cada uns 6 meses tem que dar uma revisada. Senão ele pode ficar defasado ou com um benefício muito grande para a equipe, sem um benefício condizente para a empresa, ou a equipe ganhando pouco, né, e precisando ser mais bem recompensada. Principalmente a equipe de vendas tem que ganhar bem, mas também às vezes o marketing, às vezes a equipe tem que equilibrar. Mas em 3 meses você já tem que estar, de fato, mostrando impacto na capacidade, na qualidade da sua equipe, sejam líderes diretos, seja a equipe como um todo, né? Às vezes você entrou com uma pequena operação que tem, cara, 2 vendedores e uma pessoa de marketing. Às vezes você entrou com uma equipe que tem 6 lideranças, cada uma com mais 6 pessoas embaixo, 40 cabeças no seu time. Em qualquer caso, você tem que começar a aumentar a densidade de talentos, a capacidade média da sua equipe em 3 meses. E depois de 3 meses, a sua estrutura de sistema ela já tem que estar configurada, já tem que estar funcional. Caso você vai fazer uma migração, aí não, aí demora um pouquinho mais para fazer bem feito, caso seja uma operação mais complexa. Uma operação pequena, ela acaba demorando realmente 1, 2 meses para você poder fazer uma implementação de CRM, mas aqui a gente está falando com operações um pouquinho maiores. É provável que em 3 meses, caso você já tenha o sistema configurado, você consegue sim corrigi-lo. Caso você tenha que migrar, aí é um projeto que vai demorar uns 3 a 6 meses, então dependendo do momento você vai estar na versão final aí da virada de chave, caso você tenha encontrado um bom parceiro, como a Insight, caso contrário você vai estar discutindo com a agência que você contratou para implementar conceitos básicos, eles vão estar fazendo um monte de coisa errada, enfim, você vai vendo o que você faz. Mas de qualquer forma é importante já ter uma clareza do que o sistema, cada sistema tem que fazer e qual que é o stack com o qual você quer contar daqui para frente, ainda que não esteja tudo 100%. Às vezes tem aquela ferramenta que você quer muito, mas não tem orçamento ainda, você vai liberar depois, então tem alguns casos assim, mas o plano tem que estar traçado. E aí em 3 meses você corrigiu. 3 meses você entendeu a estratégia entendeu o que você está fazendo. Você configurou, corrigiu e organizou os dados, você tem a equipe na mão e os sistemas estão funcionando. Daqui para frente, o jogo é jogado. Aí agora você vai olhar para todos os indicadores da sua operação, de ponta a ponta, vai entender qual deles você precisa melhorar e por quê. E isso vai depender de cada caso. Tem empresa que vai olhar e vai falar, o que você precisa fazer agora é crescer. Aí tem uma linha de ação. Outra vai dizer que você tem que aumentar lucro, que a operação está crescendo bem, mas tem que lucrar mais. Aí você vai fazer uma outra linha de ação. Outra vai dizer que você precisa vender às vezes um produto específico, ou mais para um tipo de cliente específico, ou ter mais sucesso em um determinado canal, estratégia da empresa, é importante que aquele canal funcione, por, enfim, qualquer motivo. Que a galera, né, os estrategistas aí, a galera do financeiro vai definindo, a gente aqui de vendas, marketing, o que a gente faz? A gente executa e faz as coisas acontecer. Traz o cliente, precisa trazer do jeito que é possível com os recursos disponíveis. E aí os 3 meses seguintes, né, do mês 4, 5, 6, esse é o jogo. Esses são os 6 meses. O que acontece em muitos casos é que a pessoa entra, não consegue dominar e entender o que está acontecendo na empresa para poder ajustar o seu trabalho, aí deixa a equipe fazer o que quiser, do jeito que quiser, acredita em todo mundo. Os dados continuam errados e os sistemas completamente disfuncionais ou pior, trazendo uma preferência da pessoa, porque eu adoro esse sistema, eu vou trazer. Às vezes não é a melhor opção. Eu falo por experiência própria, algumas operações que a gente chegou para corrigir, para consertar, para construir, não utilizávamos o nosso sistema de preferência, a gente avançou até onde deu, porque até o momento dá para avançar.
E aí chega em 6 meses, a pessoa não conseguiu entregar nada, e 9 meses ela é desligada. Por isso que o tempo médio é 9 meses, né? A gente até, olha, quando uma diretoria nova entra, uma gestão nova entra, a gente geralmente olha 9 meses, que é o tempo que ela acaba durando, né? E os headhunters aí também, eles sabem, eles estão ligados nisso. Porque é isso, a pessoa não consegue entregar, deu 6 meses, começaram a olhar, você ganha mais um tempinho para trabalhar, e aí você não consegue gerar o resultado, você acaba sendo desligado. Porque nessa nossa área, o problema que você tem é que precisa gerar resultado meio que o tempo todo. Você não pode contar que daqui a 9 meses, né, a estratégia do hockey stick, né, não tá diminuindo para aumentar. Não funciona, isso não existe, né? Qualquer CEO, board, minimamente educado, não vai comprar esse discurso, salvo raras exceções quando ele tá muito bem embasado mesmo, muito bem considerado, muito bem construído ali. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Você tá precisando estruturar uma operação, tá meio bagunçada, meio desordenada, ou para você que tá buscando uma pessoa, buscando entender como fazer isso. Caso você não seja essa pessoa, não queira contratar alguém, tem um link aqui nos comentários onde você pode falar com a nossa equipe e a gente pode ou te ajudar a fazer isso ou dar alguma ideia sobre como que você pode avançar passos decisivos aí nessa direção. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, seu comentário, e se você tiver alguma ideia de conteúdo que você gostaria de assistir, deixa um comentário aqui que a gente faz.